Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos continuar com os relatos do Diário Mágico sobre o Reino das Chamas. Lembrando que já começamos falando o que seria essa obra maravilhosa que estamos analisando. Depois começamos fazendo a parte do ritual que emprega a criação do portal negro, como eu chamo Stargate, para que você possa atingir os outros planos. E depois utilizamos os quadrados mágicos para tentar realmente encontrar algum outro plano. E por fim, dessa vez, vamos tentar, na verdade eu vou explicar como foi feito, a questão da utilização dos selos e os nomes de 2 demônios que foram testados para ver se havia sim algum tipo de comunicação com algum ser de um reino das chamas. Bom, alguns já devem ter percebido, a minha voz está um pouco rouca, porque nesses tempos agora no Rio de Janeiro está chovendo muito, fazendo muito calor, então tá todo mundo com problema de garganta, tosse, por aí vai. Então esse podcast não vai ser dos mais longos, certo? E não vai ser o que a minha voz vai estar melhor. Mas como é um assunto que é relativamente simples, não vai dar tanto trabalho assim, a não ser uma tossidinha aqui e outra ali, certo? Então vamos lá, gente. Como a gente já sabe, o esquema da criação da comunicação no ritual do Kingdom of Flames, ou Reino das Chamas, consiste em você fazer uma projeção e nessa projeção você conseguir alcançar um plano chamado Reino das Chamas, são vários, na verdade, utilizando desse quadrado mágico e numa espécie de patchworking scrying você conseguiria entrar em contato com alguma entidade daquele plano. Ou seja, é um ritual que bebe um pouco da magia enoquiana, da forma, principalmente da neo-enoquiana, da forma como eles enxergam o ser que está sendo evocado? Sim, ele é um ritual que pega bastante da Goetia, principalmente na questão do triângulo, do círculo, dos selos, do catálogo de demônios. Sim, ele pega um pouco da Goetia luciferiana, onde você tem essa relação quase que de amizade entre o demônio e o evocador. Sim, ele cata um pouquinho da famigerada Goetia Patchworking, onde você não precisa de muita coisa para fazer o ritual. Ele utiliza inclusive bem poucas coisas, bem poucos símbolos, explica muito pouco esses símbolos e mentalmente ele consegue encontrar esses seres. Exatamente. Então o que rola? Eu já citei lá no começo que o Kingdom of Flames ele não é um sistema para um cara falar, eu vou estudar esse sistema porque ele é interessante, ele é complexo e tem muito que eu posso tirar dele. Não. Ele está mais literalmente para um sistema de introdução, certo? Que uma pessoa ela pode tentar pegar para adaptar e refinar, porque, como eu disse, são muitos métodos dentro de um sistema, saca? E são métodos que ele não se aprofunda tanto. Então, uma pessoa que faz uma projeção astral muito mais complexa, ela pode vir a enriquecer o sistema do Kingdom of Flames, utilizando a sabedoria que ela já tem sobre projeção. Assim como uma pessoa que já pratica magia enoquiana, seja a purista ou seja a neo-enoquiana, ela vai poder trazer isso, certo, para dentro do Kingdom of Flames, porque o Kingdom of Flames também trata com anjo, como eles citam, são anjos, espíritos e demônios. Então, o que o cara aprendeu na enoquiana, ele vai poder aplicar, no sistema do Kingdom of Flames e talvez fazer o sistema parecer melhor. E sobre a Goetia em si, um cara que ele já pratica a Goetia, não vou dizer a luciferiana, porque todo mundo já sabe que eu acho que é uma piada a Goetia luciferiana e mais ainda a Goetia Patchworking, Então vamos dizer que pelo menos alguém que estuda e pratica a Goetia um pouco mais raiz, vamos colocar assim, possa trazer algum conteúdo útil para o Kingdom of Flames, que é mais ou menos o que eu estou fazendo,
né? Porque vocês devem ter reparado que durante todas as etapas do ritual eu tive que colocar alguma coisa a mais para que aquilo realmente funcionasse, pelo menos para mim. Talvez para outras pessoas funcionasse de primeira, mas para mim eu tive que fazer algumas adaptações não tão complicadas e não tão violentas, vamos botar assim, pro ritual, mas tem dado certo. Então hoje o que a gente vai falar é sobre a questão dos sigilos. A forma como ele utiliza os sigilos é uma mescla de Goetia com Scrying, certo? Você vai ter o seu triângulo de proteção e você tem um triângulo de evocação. Muitas pessoas ficaram confusas com essa questão desses dois triângulos, mas o triângulo de evocação que ele usa, o de proteção, ele é muito mais similar a um disco de Salomão, que é um triângulo da arte, certo? Então, apesar dele utilizar duas vezes o mesmo formato, o triângulo, um é mais como um escudo e o outro é mais como uma área de evocação. Então ele utiliza velas, ele utiliza pano preto, ele utiliza o triângulo, ele utiliza os símbolos que estão no livro, que vocês podem encontrar lá na Tenebris Actus, na parte de fóruns, na biblioteca. Lembrando que a Tenebris Actus é a nossa rede social somente voltada para o ocultismo. Então ela não é uma rede social para ficar gigantesca com 1 milhão de pessoas, gente fazendo biquinho nas fotos, nem nada do tipo. É só sobre ocultismo. Então o conteúdo lá vai ser somente sobre esse, certo? Já está aberto as inscrições lá para quem quiser e o link vai estar na descrição. Então lá vocês vão encontrar o livro e vocês vão poder debater sobre ele e ver que os símbolos são muito porcos, são muito simples, né? Ao contrário de um sistema um pouco mais complicado como uma magia noquiana, até a própria Goetia, que nem é tão complicado assim, tem muito mais conteúdo no seu material que você possa estudar, né, do que o Kingdom of Flames. Parece que o negócio foi feito muito nas coxas. Então o círculo é muito simples, o triângulo é muito simples e o Stargate é muito simples, assim como os sigilos das entidades que ele chama de demônios, pelo menos essas duas primeiras que eu tentei trabalhar, ele chama de demônios, que foi a primeira. Eu não queria começar com ela porque, cara, a visão que ele me mostra é uma mistura de Gandalf com Mestre Kami e Jesus Cristo, que é a entidade chamada Martal, ou Martal, que seria o grande demônio, o primeiro grande demônio do Reino das Chamas. Então ele seria tipo quase como o guardião do portal, saca? Então todo mundo que fosse fazer algum tipo de evocação dos Reinos das Chamas teria sim que passar por esse cara. Ele é o porteiro do negócio. E com isso a gente já vê, né, algumas referências, né, com a cultura viking, com a própria cultura católica, etc. A gente ter alguém com a responsabilidade de tomar conta do portão, né? Inclusive eu tava vendo Bleach, né? Lá no Bleach também tinha um Shinigami que é responsável por tomar conta do portão. Lembrei logo do Martal. Ele cita o Martal como um cara com uma aparência de idoso, certo? Porém, total Gandalf, saca? É aquele idoso, mas com cara de sábio e que parece que quer conversar com você. Porém, o corpo é de Mestre Kami. Ele fala que o cara é todo fortão e tal, e mostra que tá no ápice do corpo físico dele. E esse cara, ele teria o poder de conversar com você sobre o mundo das chamas, né? Sobre os reinos das chamas e etc. Eu particularmente tentei, né? Utilizei o sigilo dele e tentei chamá-lo, entrar em contato com ele, mas eu admito que das duas vezes que eu tentei, uma puro e a outra aditivado, nenhuma das duas eu tive contato com nenhum Martal, certo? E o que é estranho, porque teoricamente ele seria o principal a aparecer, mas não sei porquê. Talvez pelo fato de eu não ter levado muita fé, né, nessa descrição dele de oi, eu sou um homem velho, fortão, Mestre Kami da vida. Não me desceu bem e a ideia de ter esse cara, né, tipo, como sendo obrigatório pra porra toda, me deixou meio desconfortável. Por conta disso, nenhuma das duas vezes eu consegui ter acesso a esse grande demônio, mas não vou parar de tentar, certo? Vou ver se mais alguém teve contato com ele. E aí eu fui pro segundo, né, que é o Ashmak, ou Ashmak. Cara, o Ashmak, como eu já tinha feito a projeção pro plano, né, escuro, o plano da Umbra, ou como ele chama, o Reino das Chamas da Escuridão, eu achei que esse iria aparecer sim, né?
né, eu já estava um pouco mais confiante na presença desse demônio. Por quê? Ele é um demônio das sombras. Ele é um demônio que representa as sombras. Normalmente ele aparece como sombras, né? E a gente sabe que numa projeção astral para o umbral ou para algum lugar que possa ser similar ao umbral, você encontra muito dessa névoa preta se movimentando como se tivesse vida. E eu achei isso interessante. Eu pensei, cara, será que esse Ashmak nada mais é do que tipo, uma espécie, uma raça, né, que é formada dessa sombra? Então, com ele, eu admito que eu estava um pouco mais empolgado e a presença dele se fez muito fácil, muito rápida no Scrying, né? E eu estava fazendo o Scrying com a utilização do espelho negro, certo? E não da bola de cristal, certo? Para quem normalmente utiliza aí a Almadel ou a bola de cristal, fumaça e tal. Eu estava usando o espelho negro, certo? E, teoricamente, de acordo com a descrição do livro, o Ashmak, ele aparece ou como essa névoa negra em volta do ocultista que está fazendo a evocação, ou o ocultista pode forçá-lo a aparecer numa forma humana, e aí então ele aparece na forma de um homem negro, certo? Teoricamente magro, se não me engano. Eu acho que a descrição é mais ou menos essa. Um homem negro esguio, grande porém esguio. E ele é um ser silencioso, certo? Ele fala muito baixo, como se alguém estivesse observando. E o que ele faz é exatamente isso. Ele explica para a pessoa sobre sussurros, sobre as coisas que acontecem ao redor dela e que ela tem que prestar atenção. Então ele pode ser aquele cara considerado como o bicho que vai te dar os papos. De tipo, ó, fica de olho nisso, percebe aquilo, olha só, tal coisa tá errada. Eu achei interessante. Eu não entrei nesse quesito de, vou forçá-lo a aparecer numa forma humana, porque eu acho que isso é uma grande babaquice. Eu aproveitei a visão que eu tive, sim, dele como uma névoa ao redor, né, do meu círculo e realmente sussurrando para dentro do círculo comigo, tentando dar uns toques que alguns são realmente úteis, alguns nem tanto, mas me pareceu que é uma entidade interessante, tipo uma entidade espiã, né, um demônio espião, que ele analisa a tua situação quanto a problemas que podem vir a acontecer com você e você não percebe. Bom, depois disso, o Rio de Janeiro teve uns tempos muito ruins de chuva, calor, então ficou muito difícil de fazer qualquer ritual sem ser incomodado pelo barulho da chuva, o relâmpago e o caralho 4. Então eu dei uma pausa, né? E vou dar uma pausa de mais ou menos uma semana. Então provavelmente semana que vem a gente não vai ter a continuação do Kingdom of Flames, mas sim na outra, certo? Até porque também, se não me engano, semana que vem é meu aniversário, então não vou ficar evocando entidade no meu aniversário não, certo? Então galera, essas foram as duas experiências que eu tive utilizando o Reino das Chamas e chamando dois demônios. Ele deixa bem claro que são demônios, que é o Ashmak e o Martal. Sendo que o Martal eu não tive experiência nenhuma e já com o Ashmak foi mais ou menos parecido com o que ele cita lá no próprio livro mesmo. Então eu aconselho ele de entrada pra galera que curte, projeção é uma boa. Bom, então eu vou ficando por aqui, já passamos dos 10 minutos. Lembrando sempre que a gente também está no nosso YouTube, sendo que lá no YouTube as postagens demoram mais a aparecer, mas elas aparecem acho que 1 ou 2 vezes por mês. Então se você gostou, curte, compartilha, certo? Se inscreve no canal. Se você não conhece, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente debate todos esses assuntos, certo? É um grupo somente de ocultistas, muito respeito, muita música, é bem divertido. Se você também usa Facebook, estamos lá, Instagram está chegando. A nossa loja vai inaugurar agora essa semana, certo? Na verdade ela já está funcionando, mas a gente vai ter uma festa de inauguração dela. Então a gente vai poder ter livros, tarô, camisetas, moletons, canecas, etc. Velas para quem quiser praticar os seus rituais. Então se você tiver interesse, basta procurar a nossa loja no nosso portal. Então, lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso canal, quer que a gente continue gravando podcasts, escrevendo matérias e mantendo o site no ar, pode entrar no nosso Apoia-se com acho que R$2. O mínimo é R$2 e o máximo é R$50. Então, quem puder e tiver aí condição de ajudar, nós agradecemos muito, porque são vocês que mantêm o nosso portal vivo e funcionando e movimentando, sempre tendo matérias de terça a sexta-feira. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima.